Enfrentar é combater aquilo que está no seu caminho lhe ameaçando, ameaçando a sua existência, a sua paz, ameaçando o seu bem-estar, sua saúde, sua família, sua vida financeira, espiritual, seja qual for a parte da sua vida que está sendo ameaçada por este mal, este inimigo, este problema que se põe no seu caminho. Seja qual for o nome dele. Se você está sendo confrontado neste momento, por exemplo, todos nós estamos aí atravessando os piores momentos da pandemia no Brasil, piores momentos com restrições, impedimentos de trabalhar, de ir e vir livremente, fazer o que normalmente se fazia antes da pandemia. E então, isso ameaça a sua condição financeira, muita gente não. Muita gente está gostando, né, de ficar em casa e ganha o seu dinheiro trabalhando ou não. Mas muitos não têm esse luxo e estão perdendo sua condição financeira, familiar, e isso é uma ameaça ao seu bem-estar. Outros estão a ponto de explodir, porque não aguentam esta pandemia espiritual, emocional, que faz com que as pessoas fiquem depressivas, ansiosas, altamente irritadas, estressadas, porque a grande maioria das pessoas não mora em uma casa espaçosa, em uma casa arejada, em uma casa onde ela tem fartura, onde ela tem uma internet rápida, onde ela tem todas as condições de conforto para ficar ali enfurnada 24 horas, para cumprir o famoso hashtag fica em casa, não é? Então aí vem o estresse, vem a depressão, vem todos esses problemas atacarem a situação emocional, mental e espiritual das pessoas. Então, ora, o que você pode fazer? O que nós podemos fazer? A última coisa que você deve fazer é se acuar. Quando você está sendo atacado, há uma regra em todas as artes marciais, todos os esportes de combate, há uma regra que diz que a melhor defesa é o ataque. Eu me lembro que eu era garoto ainda, eu devia ter acho que 6 anos de idade, e eu lembro que na rua, lá onde a gente morava, a gente brincava sempre na rua, né? Naquela época havia essa liberdade, essa segurança, essa tranquilidade. E eu lembro que uma vez, numa casa de um vizinho, os garotos se juntaram e nós fizemos um campeonato de boxe. Estávamos lá com as luvas de boxe nas mãos. Você imagina, criança lutando boxe, né? Hoje em dia isso seria considerado abuso infantil, alguma coisa da natureza. Mas nós estávamos lá, felizes da vida, fazendo um campeonato de boxe. E eu me lembro que, no sorteio, eu fui sorteado para lutar com um garoto bem mais velho que eu. As regras não eram muito favoráveis. Bem mais velho, assim, 3 anos. Ele tinha acho que 8, eu tinha 5 ou 9, eu tinha 6 anos. E a coisa não era muito justa. Então, o organizador da luta me chamou no canto e falou assim, eu nunca me esqueço disso porque foi uma coisa muito marcante. Ele me chamou no canto e falou assim, olha, Renato, você faz o seguinte, quando você for para cima dele, você cobre o teu rosto com a mão esquerda e com a mão direita você dá na cara dele. Eu só entendi isso. Eu me lembro perfeitamente. E eu lembro que eu fui obediente. Eu fui para cima com a luva da mão esquerda cobrindo meu rosto, fechei os olhos e com a direita eu só dei. Mas eu dei com tanta vontade, com tanta força, que o garoto caiu no chão. Foi nocaute. E ali eu vi na prática
esta regra da melhor defesa é o ataque. Ou seja, quando você está em desvantagem, você tem que ir para cima. Porque, na verdade, a sua desvantagem é a sua vantagem. Uma das razões por que eu ganhei aquela luta, nocauteei o meu oponente, foi porque ele olhou para mim e me desprezou. Eu era baixinho, ele era mais alto que eu, ele me desprezou. Então ele não esperava o que estava vindo na direção do rosto dele. Ele não esperava. E é isso que você tem que entender. Você tem que entender que a sua desvantagem é a sua vantagem. A sua fraqueza é a sua força. Não é isso que Paulo disse? Que está escrito, o meu poder se aperfeiçoa. Aliás, Deus falou para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, a nossa fraqueza é a nossa força. Isso que você está sentindo aí como se fosse a sua fraqueza é a sua força. Porque agora, por exemplo, você está aí desesperado, sem saber o que vai fazer. Essa fraqueza que você está sentindo é a sua força, porque essa fraqueza pode te levar lá no teu quarto e você colocar os joelhos no chão e o rosto no pó e dizer para Deus assim, ó meu Deus, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Me ajuda. Me dá uma luz, me dá uma inspiração. Me dá força. Me diga o que eu tenho que fazer para confrontar essa situação que está me ameaçando. Então, quando você colocar os seus joelhos no chão e clamar a Deus por causa da sua fraqueza, aquilo vai se tornar a sua força. É isso que você tem que enxergar. Então, ao invés de você acuar, ao invés de você retroceder e se esconder e ficar esperando ser atacado, levar pancada, não, você tem que ir para cima, meu amigo, minha amiga. Para você vencer o mal, você tem que ir para cima, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que ir para cima. Então, qual é o problema que está te confrontando? É uma depressão? É uma ansiedade? Vá para cima dela com as armas da fé. Vá para cima dela com a oração. Tome a palavra de Deus. Pegue lá os salmos. Se você não sabe ler outras partes, pegue os salmos. Leia lá um salmo que tem qualquer salmo praticamente que você leia. Tem algo que combate o espírito da depressão. Pegue lá a palavra e use essa palavra contra esse espírito. Fale com o diabo, fale com o mal, espante esse problema da sua vida. Você está desempregado, perdeu a sua renda, perdeu o seu comércio, não fique aí parado, não fique esperando o auxílio emergencial. Não! Você tem aí nos seus braços, na sua mente, você tem disposição, ideias, imaginação. Você tem imaginação para sair dessa situação com criatividade. O que você vai fazer diferente? Se há alguns comércios, alguns tipos de negócios que estão estão perdendo campo e território nesta pandemia, há outros que estão ganhando. Há comércios que estão vendendo igual bolo quente. Você tem que pensar para onde você vai correr e não onde você vai se esconder. Pense no contra-ataque, pense no confronto, pense, meu amigo, minha amiga, na reação. Se você reagir a essa doença que está tomando o seu corpo de forma fraca e se entregar e começar a pensar no seu funeral, começar a pensar como seus filhos vão ficar sem você, como você vai definhar aos poucos, se você se entregar a esses pensamentos, a essas imaginações, elas vão se tornar verdade na sua vida. Mas se você disser para essa doença, você escolheu o corpo errado, eu vou sair daqui. Se você manifestar a sua fé e for para cima dessa enfermidade, o seu corpo vai entender que não é hora, não chegou a hora dele não. Não chegou a hora dele morrer. E o seu corpo vai combater essa doença, esse vírus. Então, pense no confronto, pense no combate. Use as forças que estão aí dentro de você, que são as forças da fé. Ainda que o seu corpo esteja fraco, ainda que você esteja fisicamente debilitado, mas no espírito há uma fonte inesgotável de força chamada fé. Esta é a fé que está dentro de você. Deus te dá essa fé, Ele te dá esse poder. Então, meu amigo, minha amiga, se
a luta está feia, se o inimigo está feio, é grande, é perigoso, é ameaçador, ó, cobre o rosto, fecha os olhos, com a esquerda você cobre o rosto e com a direita você vai para cima dele e dá bem no queixo, segue com outra no fígado e outra nos olhos, até ele cair.